A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando esta live em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Quero agradecer ao meu Pai, Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, por essa oportunidade que há muitos não tiveram. Amém. Quero mandar um abraço para os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando esse trabalho da Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal, anunciar a palavra do Senhor. Amém. Com todo carinho, com todo afinco, com muita humildade e simplicidade. Amém? Quero agradecer a Deus pela igreja que Deus colocou nas nossas mãos, que Deus vem fortalecer a cada membro, a cada obreiro, para continuar com a visão do evangelismo, da palavra no coração, para continuar com esse chamado de Deus na sua vida. Amém? Não perca o foco que Deus colocou em seu coração, que o Espírito Santo de Deus trabalha, para que você seja um levita, que você seja um homem de Deus, pregando a palavra do Senhor, E para isso precisamos aprender a cada dia mais. Nós vamos morrer aprendendo, diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o manual da humanidade, é o manual da vida que vem através de Jesus, Então, hoje nós estamos neste domingo, grato a Deus por essa oportunidade. Quero fazer uma oração mais uma vez pelas famílias brasileiras, pelas famílias da nossa igreja ADAP, muitas outras igrejas, porque a oração ela é nunca demais e ela foi dita por Jesus que nós temos que orar sem cessar. Amém? Quero agradecer a presença aí do irmão Fábio. Amém? Deus abençoe sua família, irmão Fábio, irmão Bruno, irmã Joelma, todos os irmãos que estão participando aí, que não dá para avisar todos. E também vou mandar um abraço que sempre eles pedem lá no Pernambuco, amém? A minha mãe, na Bahia também, meus irmãos em biológico, Os irmãos em Cristo Jesus, por todo esse Brasil que participa desta live, amém? Que está sempre ouvindo essa transmissão no domingo, na sexta-feira também foi bênção de Deus, Recebi mensagem do pessoal do Nordeste, que está acompanhando as nossas mensagens, amém? Que Deus coloca em nosso coração, é um pouco prolongado, é verdade, mas é a mensagem do Senhor, irmãos. A gente vê muitas pessoas, às vezes, passam a tarde todinha de frente na televisão e dali não tem nada para a sua vida, Tem informações, que a gente tem todas as horas, a gente vê coisas muito carnais, E não edifica nada a vida da pessoa. Na verdade, só traz informações daquilo que a gente já vê que está acontecendo, E a live, que é transmitida, que é a palavra de Deus, que é o pão da vida, que nós precisamos se alimentar, dessa palavra. Eu sei que tem muitas pessoas, que têm suas escolhas, de buscar o seu pregador, aquele pregador que ela tem afinidade em termos de gostar daquele pregador transmitindo aquela mensagem, Mas eu não me preocupo com isso não. Minha preocupação é ter o compromisso com a nossa igreja, que Deus colocou nas minhas mãos, na mão dos irmãos, que cada um tem seu compromisso dentro da obra do Senhor, de transmitir diante dessa pandemia, nos domingos, como a nossa igreja não abriu ainda, está aberta só durante a semana, nas quarta-feiras e nas terças, no ciclo de oração, e a gente está nesse compromisso no domingo, por enquanto, de manter o anúncio da palavra de Deus pela rede social. Amém? E eu estou fazendo isso. Amém, irmãos? Quero fazer essa oração e agradecer a todos. Um abraço para todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa família, a nossa igreja, todas as igrejas do Brasil e todos os irmãos e toda essa nação. Amém? Quero fazer uma oração pela sua família, pela sua casa e pela essa semana que se inicia, que você seja protegido de todo mal. Pai querido, em nome de Jesus, diante da vossa presença, eu apresento, Deus poder, a vossa igreja, os teus filhos. Apresento, Senhor amado, o coração de cada um, que o Senhor venha trazer nesta noite, Pai, um conhecimento verdadeiro da tua palavra no coração da igreja. Que possamos, Pai, reter, Deus de poder, Deus de glória, trazer sobre o nosso espírito, a nossa alma, o conhecimento da verdade. E esse estudo que assim foi colocado no meu coração a partir de hoje, seja, Pai, ó Deus, poder alcançado por muitas almas. E diante do Senhor, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Toma essa semana, abençoa cada um dos teus filhos, tira o cansaço, tira a tristeza, a falta de fé.
e coloca uma fé poderosa, coloca, Pai, um vigor, coloca, Pai, a unção de cura, de libertação. Alcança aqueles que estão na frente desse trabalho, Pai, da saúde. Pai, o Deus de poder, Deus de glória, os agentes de saúde, os médicos, Pai querido, que seja livre dessa pandemia, de várias doenças. Pai querido, alcança aqueles que estão no leito dos hospitais, que seja alcançado e seja liberado sobre ele a unção de cura. Pai, aqueles que perderam seus entes queridos, seja, Pai, consolado pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que estão vivos nessa terra, seja protegido pela tua mão poderosa, Pai. Pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, libera esta unção de proteção, de cura e libertação. Toma esta mensagem desta noite, que possamos verdadeiramente reter para nós, Senhor amado, conhecimento, a verdade, porque a palavra do Senhor é o pão da vida. Aquele que conhece a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe suas vidas, irmãos. Quero passar rapidamente aqui para os irmãos, né? O horário voa, né? Comecei alguns minutos um pouquinho mais tarde, mas como eu te havia prometido, o Espírito Santo hoje me incomodou. Estava tentando preparar algo, né, da palavra para a igreja e para aqueles que nos ouvem hoje, nos assistir, né, e vai nos assistir pelas gravações ficar no YouTube, né, no Face. E o Espírito Santo me levou a lembrar que eu tinha falado a semana passada do estudo, né, em relação ao coração do homem. Eu falei que eu tinha umas ilustrações, eu ia passar para a igreja, que assim eu já passei alguns anos atrás, né, fiz esse estudo na igreja, quando iniciou a nossa igreja. Foi um livro, um pequeno livro de evangelismo, né, que eu recebi. Ele se eu não me engano, é britânico, né? E tem muitas informações a respeito do evangelismo, né, para as pessoas identificar quem é a si mesmo. E na verdade, nesse livro, esta ilustração direcionada pela palavra de Deus é o que Deus sempre colocou em meu coração. Esse estudo de hoje fecha um pouco aquilo que Deus sempre manda eu pregar, né? Eu até pergunto a Deus: Deus, eu quero pegar uma palavra profética, diferente e tal, para a igreja. Mas não tem jeito, irmão, sempre vou para o lado que Deus quer me usar de forma que venha repreender o pecado, que venha abrir os olhos das pessoas, né? Que aqueles que estão firmes continuar firmes, aqueles que não conhecem, né, passar a conhecer, aqueles que estão nas trevas, né, buscar a luz e reconhecer seus erros, a transformação de dentro para fora. Deus sempre me usa dessa forma. Eu tento mudar, mas não tem jeito. Deus me chamou para falar dessa forma e assim vai ser falado conforme a sua vontade. Quem sou eu para mudar a forma que Deus quer agir na minha e na sua vida, né, de forma sobrenatural, conforme Ele nos chamou. Amém? Então, nós somos a criatura usado pelo Criador. Então, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não a vontade minha nem do homem, nem do próximo, né? Mas amar o próximo como a ti mesmo. Assim, a nossa responsabilidade, o nosso chamado, amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Então, rapidamente, o tema é o coração do homem, né? Já foi colocado aí, né? Glória a Deus. Deixa eu só apertar aqui, irmão, que tenta umas propagandas aqui, uma benção. Amém? Eu quero começar o estudo e... Então vamos lá, irmãos. Vamos ler Mateus 18, verso 3, no que Jesus falou a respeito do coração. Vamos começar por aqui, rapidamente, amém? Porque tem muita coisa para mim passar para os irmãos. E eu quero que os irmãos fiquem atentos aí, fiquem ligados na mensagem de hoje. Eu sei que tem muitas pessoas, né, que pastor, muitas igrejas abriu, o governo liberou, tal, né? Nós estamos abertos na quarta-feira às 19h30, nas quarta-feiras às 8h30 pela manhã e nas terça-feiras, né, estou começando de frente para trás, né? Então, de terça-feira às 15 horas, né, oração na igreja até às 16, quarta-feira às 8h30 da manhã, ciclo de oração, e quarta-feira à noite, às 19h30, até às 18h40, mais ou menos, até às 20h40, mais ou menos, né, oração e louvor e palavra. Amém? É pouco tempo, mas Deus não deixa de falar pelo horário, né? Pela quantidade de tempo que nós temos com Ele. E aí, até agora, Deus não liberou para que eu possa abrir a igreja e vamos ver esse mês de setembro. Agora vamos ter essa discussão para ver se a gente consegue chegar ao meio de abrir a igreja nos domingos. Isso vai ser liberado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele é o pastor da igreja. Amém? Quando ele ser liberado, eu assim estarei ouvindo a voz de Deus,
né, e estarei executando o que Deus quiser. Amém? E a igreja não é minha, é de Deus, é do Espírito Santo, ele é o pastor, então eu tenho que ouvir ele. Amém? Então, assim, irmãos, vamos lá. Em Mateus 18, maior no reino dos céus. Amém? Mas o tema é o coração do homem. Mas eu quero começar por Mateus 18, verso 3. Fala assim a palavra do Senhor, você que já abriu aí. Amém? Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, verso 4, vamos ler o 4 também. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém, irmãos? O que é humildade? Humildade é reconhecer, humildade é participar de um sentimento de necessidade de transformação. Humildade é você conseguir ter um espírito, né? Uma alma passiva, né? Uma alma branda, que está aberto às coisas boas para que você participe dela. Quando eu falo coisas boas, coisas do reino dos céus, nós estamos falando aqui coisas espirituais, amém? E também, quando a gente fala do espiritual, a gente também toca também no material, porque quando a gente está falando do espiritual, nós alcançamos o sobrenatural de Deus, e o sobrenatural nos traz também para o natural, né? E quando a gente consegue viver o sobrenatural, o espiritual, a divindade de Deus, nós sabemos administrar as coisas terrenas, né? Inclusive a nossa vida para a salvação, a nossa vida para a prosperidade, a nossa vida para a saúde, a nossa vida em tudo. Então aqui nós estamos falando do coração do homem, né? Se não tiver o coração de uma criança, que está falando Mateus 18, não herdará o reino dos céus. Você imaginou Jesus virar para os apóstolos e eles ali achando que Deus ia falar uma coisa assim extraordinária em relação a eles, né? Mas na verdade Deus falou em relação ao ser humano, né? Englobou todo mundo no pacote. Se ninguém tiver um coração de uma criança, se não se comportar como a inocência de uma criança, não herdará o reino do céu. Amém? Então deu uma lapada nos apóstolos ali, né? Porque eles achavam que já estavam jejuando, seguindo Jesus, né? Que já estavam santarrão. Jesus ia dar ali tipo uma glória para eles. Não, Jesus veio com um cacetetezinho, né? Veio ali com uma chicotada e disse, não, se aprume aí, porque até vocês podem perder a salvação. Não é porque vocês são apóstolos que vocês estão garantidos se não mudar o coração. Jesus passou 3 anos cuidando desses apóstolos para poder mandar eles fazer o ID do Senhor. Por quê? Porque Jesus passou 3 anos cuidando dele, né? Porque Deus preparou eles para transformar o coração deles, né? Aí é onde eu entendo porque Deus quer que eu fale muito do coração, muito da transformação de dentro para fora. Porque o sentido do evangelho é esse, irmãos, transformação. Porque se a pessoa não se transformar, como é que ela vai ser uma nova criatura? Como é que ela vai aceitar Jesus? Como é que ela vai querer? Como é que ela vai viver uma vida de transformação se ela não quer a transformação, se ela não aceita a transformação, se ela quer ser o que ela é conforme a sua boa vontade? Vamos lá. Então eu tenho uma ilustração aqui, o coração do homem. Aí o tema embaixo completa: o templo de Deus ou a oficina de Satanás, né? Coração de uma criança, se tiver, dará ao reino do céu, né? É impossível, pastor, para mim ter um coração de uma criança. Porque a criança, quando nasce, ela nasce livre de toda condenação. Ela nasce pura, ela nasce uma criança. Você vê que uma criança, se você der um tapinha nela, se você der uma correção, passa meia horinha, ela volta para você. Ela te abraça, ela sorri, ela limpa as lágrimas, levanta a mãozinha, pede comida. Então, não teve ressentimento com ela, né? Ela não guarda ressentimento. Então, o coração de uma criança é o que Deus quer para mim e para você. Não guardar ressentimento. Então, se ele cobra que a igreja, né? Eu e você, toda a humanidade, né? Independente de placa de igreja, denominação, ele quer que você tenha essa convicção, essa certeza que você tem a possibilidade de perdoar. Uma criança, né? Criança, você chama a atenção dela, daqui a pouco você abraça ela e ela não tem rancor nenhum de você, né? Então é assim que Deus quer uma igreja, a noiva dele, sem mancha, sem mácula, né? Limpa e pura. É impossível? Não, é só querer.
quando Deus fala para a gente buscar a sua presença, é porque Ele quer nos transformar, não é porque Ele quer a gente santo já. Né? Quando Deus manda nos buscar, busca o Senhor e encontrará, é porque Ele diz, se me buscar, eu transformarei. Né? Então o homem nunca vai buscar a Deus transformado, sempre vai buscar a Deus precisando de transformação. Mas precisa ter um bom senso de querer ser transformado, não é só buscar a Deus, né? Verdadeiramente buscar ao Senhor. Então, o coração do homem, o templo de Deus ou a oficina de Satanás? Eu quero mostrar para os irmãos a ilustração que tem aqui nesse estudo, o coração pecador. O coração pecador, irmão, que tem uma ilustração. Ó. Dá uma olhadinha aí, amém? Tem essa ilustração. Veja aí o coração do homem, o que está no centro dele, né? Quais são esses animais que representam, né, esse zoológico aí no coração do homem, né? Os animais são bênção de Deus, que Deus colocou na terra, foi criação do Senhor. Mas eles vão representar o pecado que está no coração do homem agora nesse estudo. Veja que aqui em cima tem o anjo de Deus, os anjos do Senhor, amém? Fora do coração. E dentro do coração tem o sapo, tem a cobra, tem a onça, né? Tem a tartaruga, tem o porco, tem o bode, tem o pavão. E no meio tem a imagem representativa do inimigo, que é o Satanás, né? Mas vamos lá, esse aqui é o coração do homem quando está no mundo, né? Quando está sem Deus. Então vamos fazer o estudo disso aqui agora, rapidamente. Quero ler bem rápido, por causa do horário, por causa do tempo, né? Porque fica muito puxado. Então, irmãos, nessa ilustração, glória a Deus, ajuda aqui, Jesus. Então, irmãos, enquanto lerdes, né, guardais por favor no vosso pensamento que ele é um espelho do qual vos podeis contemplar, que vos sejais cristão ou pagão, né, crentes ou renegados, encontrareis nele a vossa imagem, tal como Deus a incompleta, pois ele olha para o coração do homem, né? Guardai essas palavras que são faladas aqui, amém, irmãos? É muito importante para o nosso futuro, para a nossa vida amanhã e para que possamos passar isso para as pessoas. Satanás é o pai da mentira, o príncipe das trevas e o Deus deste século. Ele transforma-se a si mesmo em anjo de luz. No entanto, ele não é já um anjo de luz, como muitos supõem, e até por vezes se ofendem quando é representado tal qual ele é, né? Então, quando a gente esclarece para as pessoas quem é que está agindo na vida dela, né, as pessoas acham ruim, né? Aí eu não estou com inimigo, aí eu não estou com isso, o pastor está sendo pejorativo, o pastor está sendo exagerado nas suas palavras, dizendo que eu estou endemoniado. Não, eu estou falando que as ações do inimigo, nós vamos falar aqui, o que eu sempre falo, é o né, o que a gente faz que desagrada a Deus em relação à palavra que nos orienta, é ações do inimigo, né? É o anticristo agindo na mente, no coração e na vida das pessoas, e o resultado dessa vida espiritual que eu mostrei aqui nessa ilustração vai ser a representação do inimigo na vida da pessoa. Se a pessoa tem um fruto do Espírito, ela vai falar, vai fazer, vai agir de forma que vai representar a palavra de Deus. Então, ou é uma coisa ou é outra. Amém? Então, Satanás, né, ele é o pai da mentira, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Assim como nos tempos antigos houve falsos profetas, há hoje obreiros mentirosos, né, que se transformaram em apóstolo de Cristo, né? Tá cheio, né, irmãos? Não é, pois, para admirar que o próprio Satanás se transforme num anjo de luz. 2 Coríntios 11:13. Você vai anotando que não dá tempo eu ficar abrindo a Bíblia aqui toda hora para você ler o versículo. Então você vai anotando para depois você fazer esse estudo você mesmo, amém? Para você conferir os versículos. Então 2 Coríntios fala sobre isso. Satanás cega os entendimentos dos homens para que não possam ver o amor de Deus, né? A sua glória e majestade, nem o seu Redentor Jesus Cristo. Então Satanás, a função dele
é bloquear a humanidade em relação a Deus, é direcionar a humanidade para uma direção que vai levar as pessoas a um buraco, a um abismo, a um buraco negro do inferno, né? Para isso, ele precisa colocar diante de sutilezas, né, coisas na vida da humanidade, para a humanidade se confortar naquilo que ele está colocando, que na verdade vai ser espinhos de eternidade, de dor e tristeza, ranger de dentro, lá na frente, né? Então as pessoas não estão preocupadas com amanhã, as pessoas querem viver hoje, né, o seu bel prazer, as suas vidas, né, independente de como é que está seu coração, não. Mas isso é uma cegueira que o inimigo coloca, tirando a visão da humanidade para Jesus e para Deus. Deus e para Jesus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque ele sabe se as pessoas buscar Deus, buscar Jesus, o Espírito Santo de Deus, as pessoas vão ser esclarecidas. Amém? Então, para que eu possa mandar essa mensagem aqui nessa live, eu preciso orar para que Deus venha, né, através do seu poder, alcançar muitas vidas através dessa mensagem. Porque o diabo não quer isso não, irmãos. Né? O diabo quer levar conceitos maravilhosos para as pessoas preencher seu ego. Né? Preencher ser massageado o seu ego. Né? E ali se confortar com a vida que tem e achar que está correto. Mas por quê? Porque ele não quer que eu e você conheça a verdade. Né? Continuando, irmão. Então ele traz uma cegueira à humanidade. O povo cego pelo Deus deste século não pode ver que está a caminho apressadamente para a eterna destruição, para um inferno que arde com fogo e enxofre. Estão mortos para Deus e são governados pelo Deus desse século, Deus de D minúsculo, né? Efésios 2:2, vá anotando aí para depois você ler. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:7-8. Né? Lembra que eu falei que nós temos que buscar ao Senhor? Deus está lá no cantinho dele. Se você buscar ele, ele vai transformar a nossa vida. Amém? Então, aqui está falando da mensagem correspondente, que é o coração do homem, templo de Deus ou oficina de Satanás, né? Então hoje é busca do Espírito Santo de Deus. Então, se é busca do Espírito Santo de Deus, também eu quero dizer para os irmãos que lá em 1 Coríntios 6:18-19 fala: ou sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Lembra que eu falei da criança quando nasce? Ela nasce como templo de Deus. Pastor, mas nós somos templo de Deus quando aceitamos Jesus. Mas Jesus disse que aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, se não tivesse o coração de uma criança, não herdariam o reino do céu. Então ele não falou que assim, se você tiver o coração de um crente, você não herdará o reino do céu. Não. Ele falou se as pessoas não tiver o coração de uma criança, não herdará o reino do céu. Ele não falou se é criança batizada, se não é. Criança de colo, né? Criança que ali que ele pegou nos braços, puxou a criança e deu esse exemplo, né? Então, por isso que nós temos um corpo colocado por Deus, feito para Ele, por Ele. E ali Ele preparou esse corpo para a santificação, para buscar a face de Deus em louvor e adoração. Quem tem que ter feito isso com essa criança? Os pais, né? Criança na igreja, adorando a Deus, conhecendo os princípios da verdade, para essa criança se tornar um levita. Ó, meu filho, você tem que louvar a Deus, né? Esse mundo aí não faz parte de Deus, esse conceito mundano aí, isso aí leva para a destruição, isso é cegueira, isso é para tirar a visão da glória de Deus, tirar a visão do louvor a Deus, isso é para desviar a visão da humanidade em relação a Deus. Ensine isso para o seu filho, né? Ó, filhinho, esse aqui não é de Deus, não, né? Esse desenho não é de Deus, essa TV não é de Deus, esse canal aqui não é de Deus, amém? Esses amiguinhos aí não falam o que Deus gosta, né? Então, preparar o templo que é seu filho para adorar a Deus, né? Porque ali uma criança que foi feita templo de Deus. Por isso que o coração do homem tem que ser o coração de uma criança, né? Então, irmãos, continuando aqui, ao ler, né, esta mensagem, os seus quadros
podereis olhar para dentro dos vossos corações, né? Então, ao esse estudo, vamos olhar para dentro do nosso coração, que precisa ser mudado, para que o Espírito Santo verdadeiramente seja pleno nele, né? Então, irmão, você imaginou o coração de um homem, de uma mulher, sendo transformado e habitado o Espírito Santo, né? Tirando essas coisas que eu mostrei, como é que pode o coração de uma pessoa que se diz de Deus cheio disso aqui, né? Cheio dessas coisas que eu vou falar agora, o que representa, né? Esses animais, tudo. Então, irmãos, vamos olhar para dentro de nós agora. Permiti que os vossos corações sejam examinados e vereis qual a sua condição. Se achardes que eles são maus e pecaminosos, não negueis este fato, nem tão pouco tentais escondê-lo, mas antes confessai os vossos pecados, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós, né? 1 João 1:8-10. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele possa perdoar os vossos pecados e limpar-vos no precioso sangue de Jesus. Ninguém chega a Deus santo. Ninguém busca a Deus santo. Lembra que eu falei? Então, irmãos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele possa perdoar os vossos pecados e limpar-vos no precioso sangue de Jesus, né? Porque quando nós buscamos a Deus, nós estamos buscando em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário derramado para a minha salvação e a sua salvação. Então, se você quer uma vida de transformação, de paz na sua casa, na sua vida, você que está buscando a transformação a cada dia na sua vida, você que é crente, você que não é crente, você que é obreiro, você que é pastor, você que é missionário, você que é um jovem que está aí buscando uma palavra hoje para o seu coração, né? Toma essa decisão hoje de você dizer assim, eu vou consultar todo o tempo a palavra de Deus para que eu possa identificar quem eu sou. Quando nós consultamos a palavra de Deus, nós lemos e praticamos, porque o Satanás conhece a palavra. O primeiro pecado no universo foi no céu, né? Por que foi no céu? Porque lá foi onde ele se rebelou contra Deus, né? E foi expulso de lá. Então o pecado foi lá. O segundo pecado da carne do homem foi aqui, né? Lá foi do espírito maligno, né? Que era um anjo de luz e se tornou anjo das trevas, né? Assim, condenado por Deus pelo seu ato de rebeldia, né? E o segundo pecado foi o pecado de Adão e Eva aqui na terra, né? Então, irmãos, e daí veio a humanidade, todo o pecado sobre a humanidade, aí veio Cristo para a remissão dos pecados. Então, se aproximar a Deus sabendo que precisa ser consertado. Aceita ser consertado? Então, você vai entrar na doutrina da palavra. Quem quer buscar Jesus, buscar a Deus para ser transformado pelo sangue de Jesus e não quer a doutrina da palavra, não vai dar certo. Amém? Não adianta botar flor, ajeitar aqui, pastor, você tem que fazer assim, você tem que ser mais moderno. Não adianta, né? Na nossa igreja nós temos um segmento pela palavra, né? Não tem modernidade na palavra, não tem isso. A palavra ela é super moderna em relação ao homem. Ela é milhões de luz à frente. Quando eu e você nascemos, muito tempo o nosso nome já estava lá no céu para ser diante de Deus. Já existia há muito tempo, né? Então, irmãos, sois governados por Deus ou por Satanás? Sois escravos dos pecados, servos de Deus, né? Você sabe que o pecado ele nos escraviza. E o pecado, tem muita gente que rotula os pecados, faz uma tabela de 10 pecados, de 5 pecados. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não sou prostituto, eu não sou isso. Mas tem a avareza, né? Tem muitas outras coisas que complica, que traz a complicação da salvação para a pessoa. Então a pessoa precisa ver se essas coisas, esses espinhos, esses resquícios de coisas que a gente acha insignificantes, que leva para o inferno, se está no nosso coração. Então vamos olhar para dentro dele, né? Então, antes, clamai a Deus, né? Voltando aqui, sois governados por Deus ou por Satanás? Sois escravos do pecado ou servo de Deus? Se o pecado reina nas vossas vidas, não procurei negar esse fato. Então, esclareça para Deus, não é para o homem, é para Deus, né? Que você e eu precisamos de transformação. Antes, clamai a Deus,
que vos livrará por Jesus Cristo, pois ele veio a este mundo a fim de salvar os pecadores. Essa foi o propósito de Jesus na terra, o propósito de Deus enviando o seu Filho. Abrir os olhos aos cegos e tirar-nos das trevas, assim como tirar as traves de dentro de nós. Ele veio para trazer-nos a sua maravilhosa luz. Jesus veio para livrar-nos do poder do pecado e de Satanás, né? Então Jesus, quem busca Jesus está buscando se livrar do engano, da mentira, do pecado, né? Por ele temos a redenção dos nossos pecados. Agora está esperante um Deus santo que vê e conhece todos os vossos segredos e atos ocultos, assim como todos os vossos pensamentos. Não podeis esconder de Deus os vossos atos, nem os vossos e nem vós mesmo, né? Então, a gente não pode se esconder em nossos atos de Deus. Deus é o supremo, é todo-poderoso, é o soberano. Aquele que faz ouvir e não ouvirá? Aquele que faz ouvido e não faz ouvir, né? Não ouvirá? Ele fez meu ouvido, ele tem ouvido. Ele não vai ouvir? Ele vai ouvir sim. Se você clamar a Deus pelo um fato, pelo algo que atrapalha a sua vida, ele vai te ajudar, né? E o que formou o olho não verá? Salmos 94, 9, né? Está escrito isso aqui. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas e sombra de morte, onde se escondem os que obram a iniquidade, né? Então, irmão, não há esconderijo para a humanidade em relação a Deus, aos olhos de Deus, né? Então, Deus vê tudo. As pessoas que acham que está se escondendo de alguém, não está, né? Então, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, né? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas 16, 9, né? Bem-aventurado aquele cujo transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, né? Glória a Deus. E em cujo espírito não há engano, né? Salmos 32, de 1 a 5, né? Leia também o Salmo 51, tá bom? Aí você vai anotando aí. Jesus ainda hoje está oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus, né? Desculpe, irmão, vou repetir. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então, Deus quer que a igreja, as pessoas, busquem Ele todos os dias. Porque Ele que quer aliviar, Ele que quer libertar, Ele tem um maior interesse, irmãos, de livrar eu e você de todo pecado, de todo mal. Ninguém é perfeito, ninguém tem santidade plena, né? Então não se esconda atrás de um sentimento, atrás de um fato ocorrido na sua vida que te trouxe uma mágoa, que está te levando você a pecar por falta de perdão. Porque isso atrapalha a sua prosperidade terrena e sua salvação eterna. Amém? Tem muitas pessoas presas em situações nas suas vidas porque não perdoam, né? E Deus não libera as suas bênçãos por completo porque aquele filho está em rebeldia em termos de não perdoar. Porque se acham no direito das pessoas reconhecer seus erros e assim vir pedir perdão. Nunca espere perdão de ninguém. Sempre perdoe mesmo que você não esteja errado, né? Porque as pessoas elas sempre acham que você que é o errado, mesmo que você não seja errado. Então, se for necessário, você pode... A Bíblia, ela constrange o homem. A Bíblia, ela vem contra os prazeres da humanidade. É por isso que é tão complexo hoje pregar a palavra de Deus no mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje o que reina é a sensualidade, é o prazer, é o liberalismo, né? Tudo pode, tudo posso fazer. É como se fosse uma nação desenfreada. Uma sociedade desgovernada, uma sociedade tão livre, mas tão aprisionada às garras, aos desejos malignos, né? Uma cegueira tão grande que as pessoas querem transformar a verdade em mentira, né? Então, e muitas pessoas vão por esse caminho de mentira, de engano, né? Neste quadro, por debaixo da cabeça, vê-se o coração humano. Moram nele diversos animais que nos
falam das várias qualidades de pecado no coração do homem, pois o coração é a habitação e o assento dos nossos pecados. Deus nos diz, pela boca do profeta Jeremias, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Através do profeta. Nós vamos falar novamente, eu vou mostrar para os irmãos dessa imagem. Amém? Enganoso é o coração do homem, irmão. Pensa que está limpo e não está, precisa de limpo. Aqui não estou colocando em questão os animais, mas o que eles vão representar em relação ao pecado. Você lembra que quando o filho pródigo ele voltou para casa, por onde ele passou? Passou pelo chiqueiro dos porcos do seu pai, naquela fazenda, pedindo aos empregados que deixassem um pouco de lavagem daquela comida, daqueles animais porcos para ele se alimentar. Então, quem se junta com porcos, assim se suja. Então é isso, se nós estamos diante de uma sociedade corrompida, nós vamos passar a ter esses conceitos, essa ideologia corrompida para a nossa vida, e querer usar o santo e o profano junto, vai dar ruim, Deus não vai aceitar. Então, irmãos, Deus nos diz pela boca do profeta Jeremias, assim eu já falei, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perversos quem o conhecerá? Jeremias 17, 9, se quiser anotar aí. Jesus mesmo confirma isto, dizendo, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, as desilusões, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Mateus 7, 21. Amém, irmãos? Pastor, o que é dissolução? É divisão, irmão. Pessoas que dividem, as pessoas que querem a divisão dentro da igreja, querem a divisão na nossa família, querem a divisão no trabalho. São pessoas que querem dividir, pessoas que querem confrontar e dividir um clã, dividir tudo, Uma divisão maquiavélica, mal, entre as pessoas. Então, tudo isso está no coração do homem, Por isso que Deus cobrou ali os apóstolos, que aquele que não tiver o coração de uma criança não herdará o reino do céu, porque ele conhece como é o coração do homem, Precisa dessa transformação. Agora vamos na ilustração aqui, que nem eu falei, Tem o pavão, tem esses animais. Então vamos pelo pavão agora. Que eu falei que ia dar esse estudo aqui no domingo, eu vou começar hoje, amém? Quem quiser acompanhar esse estudo até o final, provavelmente vai ser 2 domingos ou 3, amém? Porque é muita leitura, mas eu preciso passar isso que Deus está me incomodando e eu vou passar como assim Deus me incomodou. Primeiro, o animal que representa, que está dentro do coração do homem, que representa um dos pecados, o pavão. Enquanto a beleza do pavão é apreciada por todos no coração do homem, apresenta o pecado do orgulho. O pavão é orgulhoso, onde ele chega quer os holofotes para ele, Ele quer os paparazzi em cima dele, tirando foto, Lucifer, o querubim ungido, uma vez portador da luz de Deus, um anjo de Deus, caiu por causa do orgulho e tornou-se inimigo de Deus, Satanás, o diabo. Isaías 14, 8, 17. Você vai anotar que você vai ler depois, amém? Ezequiel 28, 12, 17. Você vai ver tá aí nessa palavra. Amém? Então, irmão, Satanás é ungido de Deus. Tem pessoas, que começam com humildade na obra de Deus. São pessoas que começam humilde na sua família. E daqui a pouco eles conseguem um patamar, conseguem um degrau. E daqui a pouco é holofotes, que é a glória para si, Então, Deus abate essas pessoas. E está tendo muitos pavões por aí, Então, Deus não foi assim que Deus preparou o evangelho para essas pessoas participar dessa forma. Então, são pessoas que precisam da libertação no coração delas, Se você vê pessoas, isso aí faz parte dos falsos profetas. Tem muitos falsos profetas usando o nome de Deus, se tornando um anjo de luz, querendo ser anjo de luz, porque são os falsos profetas, para se tornar pavões em cima de púlpitos, dentro das igrejas, querendo a glória para si. Amém? E muitas pessoas no mundo secular também, tem muito isso, Você vê os famosos, pessoas que buscam a fama, que buscam com orgulho. O orgulho vem do próprio abismo e revela-se de muitas maneiras, Olha só, irmão, alguns orgulham-se das suas riquezas, das suas
superior educação, quer dizer, ele tem uma intelectualidade avançada, né? Ele é culto, então ele se orgulha daquilo. Deus não se agrada disso. Aquilo ali tem que ser aceito para ele como humildade, né? Como simplicidade. Ele tem que ser humilde naquilo que Deus colocou em seu coração. Não é porque é uma pessoa culta que vai desfazer dos outros, que vai diminuir as pessoas e se aparecer acima de alguém. Isso é sentimento que foi colocado no coração, que Lucifer colocou no coração. Por isso que ele está no abismo. Que é por isso que fala que o orgulho vem do próprio abismo, né? Então, irmãos, da sua superioridade de educação, por se vestirem conforme a moda, embora por vezes sem pudor, sem vergonha. O que é isso, pastor? São pessoas que vão para a moda, colocam roupas que é produzido no cartório do inferno, irmãos. O diabo prepara aquela roupa ali, aquele sentimento no coração de um estilista, tira todo um aparato de roupa de um corpo de um ser humano, de uma mulher, e bota nas vitrines e as pessoas compram, caríssima, né? Então aqui dali são coisas vergonhosas para Deus, né? Isso não é de Deus, né? Ah, porque é caro, a atriz tal está usando, eu vou usar. Ah, quer dizer, se ela for para o inferno eu vou também? Quer dizer que se o mundo me oferecer as coisas do mundo eu vou ter que usar porque eu tenho dinheiro para pagar e eu vou comprar porque eu mereço? Não, compra o melhor dessa terra para o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Amém? Enfeitando-se com brincos, pulseiras, anéis, etc., tão claramente descritos em Isaías 3, 17 e 24. Coloca aí. Amém? Quando a pessoa fala aqui de brinco, pulseiras e anéis, irmão, está dizendo a pessoas que usam exageradamente, pessoas que usam de forma profana, né? De forma que quer, vamos dizer assim, uma glória para si, né? Uma coisa exagerada, né? Outros orgulham-se dos seus antepassados, da sua nacionalidade, da sua cultura, dos despostos, né? Esquecendo de que Deus resiste aos soberbos, né? Mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Né? Deus aborrece a soberba e a arrogância. Né? Provérbio 8,13. A sabedoria procede a soberba procede a ruína. Provérbio 16,18. Né, irmãos? Então, esse pecado que representa, o pavão representa o pecado do orgulho aqui nessa ilustração. Se está no coração da pessoa, né, se eu me visto para poder humilhar as pessoas, se eu compro um carro para poder rodar a chave no dedo e humilhar os outros, isso é orgulho, né? Não entra no reino do céu, viu? Quem está falando aqui é Deus na sua palavra. Não aceita. Amém? Então, não compra um carro, não vista uma roupa, não compra uma casa, não arruma um emprego para poder dizer para as outras pessoas que você venceu e elas são derrotadas. Não. Você tem sua casa, você tem seus vestes com ordem e decência em santidade, porque você vai cobrir o templo santo, o templo do Espírito Santo, que é seu corpo. Amém? Em gratidão e humildade diante de Deus. Amém? Seja grato a Deus por isso que Deus colocou na sua vida, pelo seu carro, pela sua casa, pelo seu emprego, pela sua saúde. Não seja orgulhoso do que você recebe. Né? Aí eu consegui porque eu sou disciplinado, eu consegui porque eu organizo as minhas contas, eu consegui porque eu sou dizimista, eu consegui porque eu sou ofertante. Não, você conseguiu porque você tem os princípios de Deus. E se você não tem os princípios de Deus e você conseguiu, cuidado, porque pode perder. Né? Porque se eu tenho algo na minha vida para poder dizer ao outro que eu tenho melhor que ele, Deus está de olho. Porque aqui falou na palavra já hoje que Deus contempla toda a terra, todo ser humano, todo pensamento, todo coração. Então nada foge do olhar de Deus, do ver de Deus, do sentir de Deus. Né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Né? Então ele vê, ele contempla todas as coisas em todo tempo, em toda hora, em todo lugar. Né? Então isso é o pavão, irmão. Agora vamos para o bode. Aqui também tem o bode, né? No coração do homem mau, no coração do homem que não deixa que os anjos, que é o Espírito Santo de Deus, entrar dentro dele. Né? O bode é um animal mal cheiroso e luxuoso, que exprime corruptência carnal, imoralidade, fornicação, adultério. Esses pecados tomaram tal incremento nos últimos dias, nestes chamados tempos modernos. Falei isso
se eu não me engano, na sexta-feira de tempo moderno, né? Que somos obrigados a admitir a verdade das palavras de Jesus, quando profetizou há quase, irmãos, há quase 2000 anos, né, dizendo que nos últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Esse espírito moderno não somente tem agarrado homens e mulheres, mas tem penetrado até nos lares de pessoas religiosas, né? Você vê uma missionária hoje, ela bota uma saia, irmãos, pelo amor de Deus, se ela se entrar no mistério como nossa igreja pentecostal, vai rasgar bem no meio, né? Porque a saia é tão apertada, parece que os pulmões estão pedindo socorro, né? Então, bota uma saia, que seja o que for, mas que seja com ordem e decência, mas o templo do Espírito Santo, o corpo da mulher é para o seu esposo, não é para o mundo, não é para as pessoas, é para o seu esposo e para o templo do Espírito Santo, que é Deus. Então a mulher pode muito bem se vestir de forma decente e ficar muito sexy, muito bonita, muito formosa, né? Sem precisar exagero. Né? Porque a mulher ela já tem sua sensualidade já natural, ela não precisa exagerar isso, né? Deus não se agrada disso, né? Então se torna uma pessoa com o pecado do animal luxurioso, né? Que exprime corruptência, né? Este espírito moderno não somente tem agarrado homens e mulheres, mas tem penetrado não, até nos lares de pessoas religiosas, nos institutos, nas nossas escolas, e a semente corrupta e semeada sem vergonha, e com maneiras súbitas de diabólicas nos corações humanos, por intermédio do cinema, né? Intermédio do teatro, da leitura imunda que esse mundo oferece, da televisão e de tantos outros meios, de maneira que o que Deus, né, chama pecado, né? Então, chama-se hoje moralidade moderna. Milhões de jovens foram a sua concepção da vida ideal por aquilo que veem no cinema, leem nos romances, para depois se encontrarem em dificuldades, vergonhas, remorsos. Atores e atrizes imorais são os heróis e heroína desta atual geração. Os bailes também são muitas vezes lugares que geram a imoralidades. Os heróis de Deus, como José, Gênesis 39, e outros já não são exemplos que sigam. Até o velho Zulu, rude e pagão, que mata os adúlteros e adúlteras, podiam ensinar algumas coisas à nossa geração, que se diz civilizada, há de condenar-nos no dia do julgamento. Deus avisa-nos que não devemos brincar com a fornicação, mas antes fugir dela. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui e peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 17 e 1 Coríntios 6, 18, 19. Amém? Então, rapidamente, o horário já está indo embora, mas eu vou continuar esse estudo, irmão. Vou ter mais uma leiturazinha aqui. Eu quero dizer para os irmãos que o pavão representa o orgulho, o bode representa no coração do homem, que aqui eu mostrei, representa o animal da sensualidade, do adultério. Amém? E é o que a humanidade está mais vivendo. Tá? A humanidade ela cheira a sensualidade, ela exala sexualidade, carnalidade. É Sodoma e Gomorra, né? É que nem um deputado falou, né? Mago Malta, que Deus precisava pedir perdão se desculpar de Sodoma e Gomorra em relação à geração de hoje, né? Que estão tentando trazer para dentro dos lares, dentro das igrejas, tudo isso, né? Através de falsos profetas, através de pessoas que se dizem de Deus, mas na verdade é anjo das trevas se transformando em anjo de luz, né? Se é que se transforma,
é trazendo ideologia para dentro das igrejas, é trazendo ideologia para dentro dos lares, né? Trazendo conceitos mudando para dentro das pessoas, que as pessoas não se libertam desse sentimento que é enganoso do inimigo, né? E o coração do homem está contaminado. Agora vem o porco, né? O porco, eu quero deixar para os irmãos o significado da corruptência, que nós falamos aqui do bode, né? É a ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais, ganâncias por poder, e dinheiro e cobiça, né? Isso é o significado da corruptência. A palavra corruptência representa isso aqui na palavra de Deus, né? Vamos dizer assim, na gramática, né? Mas o significado da corruptência, o que é corruptência? Né? É ambição, desejo desenfreado por bens materiais ou sensuais, né? Ganâncias por poder e dinheiro, né? E cobiças, né? Então essas pessoas que têm ganância por dinheiro são desesperadas para conquistar as coisas, porque o outro conquistou, e isso não está no coração de Deus. Amém? Deus pode te dar o melhor dessa terra, Deus pode te dar o melhor carro, a melhor casa, mas que nem eu falei, na humildade, esperar no Senhor, com paciência, com santidade, com reverência diante de Deus, com humildade, amém? Buscar a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem o melhor para mim e para você. Não precisa ter ambição, não precisa ter o desespero porque fulano comprou um carro e você não comprou, ou porque fulano tem um carrinho mais melhorzinho, ou tem uma casa, ou tem isso, ou tem um emprego, você está ali desesperado porque o outro tem aquilo. Não, você tem que estar buscando a Deus para você ter as suas bênçãos. A sua plantação não é igual à plantação do outro. A dele não é igual à minha, né? Então, cada um tem seu DNA com Jesus. Amém? Então, irmãos, o porco. Agora vamos falar do porco, né? O porco fala-nos do pecado da bebedeira e glutonaria. É um animal imundo que devora tudo o que encontra, por que seja limpo ou sujo. E do mesmo modo, o coração pecaminoso devora toda a sugestão imunda, né? Tudo que o mundo oferece para as pessoas que estão sem Cristo, com um coração pecaminoso que nem esse, eles pegam, né? Uma mulher casada, ela vai para um salão, aí a amiga fala que está traindo o marido, ela fala que está traindo, está dando certo, ela vai e começa a buzinar, o cara é assim assado, ela vai pegar, né? Se ela não tiver Cristo, o cara também vai para o trabalho, né? Arruma um serviço, né? Fica ali no meio de amigas, aí no final do trabalho vai tomar uma cerveja, tudo. Você acha que no coração dele tem o quê? Traição, fornicação, tá o bode, tá o orgulho do pavão, né? Tá o corpo, né? Tá o porco, que é um troço, um animal que até na lei, né, no Velho Testamento, foi proibido por Deus para que as pessoas que fossem hebreus não comessem, né? E Jesus veio para purificar isso, e agora nós comemos a carne de porco, porque Jesus, né, purifica em nome de Jesus todo aquilo que a gente possa comer, que não nos prejudique, né? Mas aqui ele representa isso na palavra de Deus, né? Então o porco é aquela pessoa que guarda no seu coração, uma pessoa que tem glutonaria, né? O coração pecaminoso, devora tudo a sugestão imunda, quer seja expressões feias, quadros imorais ou literaturas imorais, o corpo que se destitui para ser o templo de Deus vivo é profanado por comida imunda, hábitos pecaminosos, tal como a fumar, mascar, tabaco, ou uso de ópio, de outros narcóticos, né? O ato de fumar tem se arraigado nos homens e nas mulheres como nunca. Só o poder de Deus pode livrar tais vítimas do tabaco, de escravos de Satanás, irmãos, né? Fumar o tabaco, fumar cigarro, fumar droga, tudo isso é coisas que representam o pecado, que é a figura do animal porco, né? Tudo ele pega, tudo que Satanás elabora lá no cartório do inferno, as pessoas vão comendo, vão levando para a sua vida. Uma vida de imoralidade, uma vida destrutiva, né? Destruindo o templo de Deus, porque a intenção de Satanás é essa, destruir a humanidade em relação a Deus e principalmente o coração, né? Enquanto quase todos os religiosos não se atrevem a fumar numa igreja, não têm conduta escrupulosa de estragar, né?
de estragar com ervas daninhas do tabaco aquilo que na verdade é o templo de Deus. O nosso corpo não é, sabeis vós, diz o apóstolo Paulo, que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Aqui está em 1 Coríntios 3,16. Amém, irmãos? Então você vê muitas pessoas sendo destruídas, Deus permite a destruição. Porque se as pessoas não guardam sua alma, né, seu espírito, a sua alma, o seu corpo, que foi Deus que a deu, dá para o mundo jogar todas essas porcarias dentro, Deus não destruirá essa pessoa. Deus permite a destruição. Ah, pastor, mas Deus é amor, Deus resgata. Ah, sim, Deus chama muitos e poucos são escolhidos. Deus deu oportunidade do seu filho para a gente ficar fazendo chacota de Deus, né? Para a gente dizer, não consigo, eu não vou para a igreja, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero sair desse mal. Então, se a pessoa não quer, quem vai impedir dela não fazer? Né? Ninguém vai ter a ajuda do inimigo para fazer. Agora, se a gente toma uma decisão na nossa vida de ser transformado, o mais interessado em nos limpar é o Espírito Santo de Deus. Purificação através do sangue de Jesus. Por isso que Jesus, lá no Rio Jordão, quando Naamã desceu o Rio Jordão, o Rio Jordão representava Jesus. Purificação de Naamã representa a purificação do nosso coração, das lepras. Né? Então, o comilão é também abominável aos olhos do Senhor. Comemos para viver, não vivemos para comer, irmãos. A fome satisfaz-se por comer boa comida, mas a concupiscência diz mais, mais e mais. Né? Então, a concupiscência é a ambição, é o desejo, né? Desenfreado. Né? É a busca da fazer a vontade da carne. Então, irmãos, eu vou ler aqui mais um tópico, né? Vou até um horário dela, vou até às 9h15, viu? Faltam 10 minutinhos para a gente encerrar, porque eu preciso fazer umas leituras, pois eu não acompanhei esse estudo. Eu quero fazer esse estudo no domingo, porque o Espírito Santo me incomodou. Eu vou ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Você que está disposto aí, vai trabalhar amanhã, só mais 10 minutinhos a gente encerra, tá bom? Mas é muito importante você ouvir o que o pastor está falando hoje, você anotar para a sua vida. Se você tem algo no seu coração que representa esses animais, por enquanto eu falei só do pavão, do bode, né, e do porco. Né? O pavão representa uma beleza muito grande, né, se aparece a todos, mas é orgulhoso. Né? O bode é um animal que tem uma carne boa para quem gosta, né? Eu gosto, né? Eu sou nordestino, né? Tem pessoas que não são nordestinos e gostam também. Mas é um animal que representa a imoralidade, né? A fornicação, o adultério, que está no coração aqui, nessa ilustração que eu mostrei para os irmãos. E o porco é a glutonaria, né? É o desejo desenfreado, é a corrupcência. Né? Isso tem que ser tirado do nosso coração, se houver. A corrupcência nunca se satisfaz, irmãos. Segundo a lei do Velho Testamento, o comilhão é o beberrão, deveriam ser apedrejados em Deuteronômio 21. Amém? Anota aí. O beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. O que é os vestidos rotos? Você vê que uma pessoa comilona, uma pessoa preguiçosa, né? Não vamos falar da preguiça também, que está lá na frente, né? Que é representado pela tartaruga, a bichinha anda devagarzinho, né? Representou aqui na nossa ilustração o preguiçoso. Mas o que é vestido rotos? Rotos são pessoas que têm seus vestidos maltrapilhos, né? Desarrumada. Deus não se agrada disso. Você que anda com o cabelo bagunçado, né? Toda desarrumada, não é para botar aquele brinco que passa um leão dentro, não. Não é como no circo, não. Bota uma coisa mais disfarçada, se arruma. Você que é mulher, você que é homem, né? Se apresente ao Espírito Santo de Deus, cuide do templo do Espírito Santo de Deus, né? De forma decente, com ordem e decência. Ninguém é pobre o suficiente para não vestir de forma decente, né? Não é a pobreza de não ter condições que vai fazer eu vestir uma roupa indecente. Não, tem pessoas que são riquíssimas e não se veste, né? Bota lá um engano no corpo que se apresenta à sociedade e leva jovens a fazer a mesma coisa, levando a abismo a sociedade, achando que aqui dali, porque o famoso está fazendo, ao bem uma sociedade, uma cultura. Aqui dali é a cultura do diabo, viu? Então,
Eu aprendi muito com minha mãe, com meu pai, né? Nós se vestimos de forma decente, nós temos as roupas humildes, mas ali estava bem coberto conforme o Espírito Santo, Deus sempre quis. Amém? Então, irmãos, o beberrão, o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos, os companheiros dos comilhões envergonham, e a seu pai, Provérbios 23, 21, e também Provérbios 28, 7. Lembramos-nos do rico que era comilão e beberrão, e que ao morrer levantou os olhos no inferno, onde se encontrava em tormentos indescritíveis. O prejuízo do vinho não precisa ser explicado, tão conhecidos são os seus efeitos. Deus diz claramente na sua palavra que nenhum beberrão herdará o reino de Deus. Amém, irmãos? Tanto aquele que produz como o que vende bebidas fortes é culpado perante Deus, pois ele diz: ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de fortalezas para misturar bebidas fortes. Isaías 5, verso 22. Amém? Anota aí. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhes chegas ao teu odre, e o embebedas. Hebreus 2,15. Há nos seus banquetes aluaides de harpas, tambores e pífanos e vinhos, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Isaías 5,12. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Amém? Quem está dizendo aqui que essas pessoas vão para o inferno é o pastor? É a palavra de Deus, ou seja, a própria boca de Deus. Né, irmãos? Então, isso aqui são as pessoas que representam esse animal representa essas pessoas neste coração, que é o porquinho aí, ó. Amém? Então, eu falei que faltava 10 minutos, agora falta 5, para a gente encerrar. Né? Então, irmãos, o Espírito Cadê aqui? Eu pulei aqui a página rapidamente. Os pecados da nossa natureza carnal são bem evidentes, irmão. Entre eles estão prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Aqueles que são culpados dessas coisas não têm parte no reino de Deus. E vai para onde? Para onde é que vai essas pessoas? Irmãos, aqui está a ilustração do coração do homem quando está sem Deus. Né? Prostituição, tem no coração? Impureza, tem no coração? Por exemplo, lembra, falou de Mateus 18, 3, que nós temos que ter o coração de uma criança, que Jesus falou para os apóstolos, né? E para aquelas pessoas que estavam ao lado ali. Lascívia, idolatria. Você idolatra seu carro, você idolatra sua casa, você idolatra seus filhos? Cuidado. Né? Feitiçarias, pessoas que oram ao contrário, né? Tomara que essa igreja feche, porque o pastor é assim assado. Isso é feitiço, né? Isso é macumbaria, né? Inimizades, pessoas que dividem a igreja, que dividem as pessoas, dividem os lares, né? Porfias, emulações, iras, pelejas, pessoas ficam ali batalhando contra as outras, né? Dissensões, heresias, pessoas que têm heresia são pessoas hereges, pessoas que, né, vivem uma vida profana, quer transformar a palavra em mentira, né? Invejas, homicídios, pessoas que matam as outras, bebedices, pessoas que bebem, né, exageradamente, sem controle, né? Nós temos que, quando fala bebida, é qualquer bebida, né, irmãos? Não estou falando aqui que você pode beber, estou falando assim em termos da glutonaria, né? Glutonaria, coisas semelhantes a estas, aqueles que são culpados dessas coisas não têm parte no reino do céu. Gálatas 5, 19, 21. Né?
Então não leve aí, o pastor disse que eu estou para o inferno. Não, o pastor não disse, é a palavra que diz, eu só estou lendo ela. Né? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Né, irmãos? Então, esse negocinho, porque bebeu ali, comeu demais, é exagerado nisso, tudo faz parte da parte do animal que vê tudo que ele joga para dentro de si. O Espírito Santo se aborrece disso. E ele não penetra nesse corpo. Então, eu não estou no reino do céu, preparado para ir para o reino do céu. Né? Aí você vê, eu falei aqui dos pecados capitais, das pessoas que só acham que vai para o inferno se... eu não fiz isso, não fiz... Não, aqui tem muitas coisas. Ó. A prostituição abrange muita coisa. Impureza abrange muita coisa. Lascívia abrange muita coisa. Idolatria, pode idolatrar muitas coisas. Feitiçarias, pode ser vários tipos de feitiço. Né? Inimizades, pode ser várias divisões dentro de pessoas, entre pessoas, porfias, pode ser várias coisas, emulações, iras. Você pode se irar com tudo, né? Viver só se irando, pelejas, né? Lutando contra as outras, distensões, heresias, inveja de tudo, ninguém pode ter nada na sua frente, né? Então não pode, amém, irmãos? Homicídios, bebedice, glutonaria, então tudo isso leva ao inferno, né? Então Jesus oferece o seguinte convite aos que têm sede: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37, 38, anota aí. Vós todos os que tendes sedes, vindes às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai. Sim, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? Isaías 55, verso 1. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. João 4,14. O que é isso, irmãos? É você viver uma vida de equilíbrio. Quando você busca aceitar Jesus, né, você busca sair deste mundo que ofereceu tantas coisas para a gente, se mostrando que são coisas boas, porque o pecado ele é sempre bom. Né? O pecado, o ruim dele é o resultado. É o inferno, não entra no céu, e aqui na terra ainda sofre. Né? E as pessoas ainda entram nele. Né? Então, o resultado de uma fornicação, de uma prostituição, de uma bebedice, de uma glutonaria, tudo vem o resultado. Tudo tem seus efeitos. Né? É a lei, né, da semeadura. O que eu planto, eu vou colher. Né? Então, eu preciso saber o que eu estou plantando no meu coração. O meu coração é templo do Espírito Santo, né? Como foi aqui dito o tema, coração do homem. Templo de Deus ou oficina de Satanás? Então, irmãos, já estou encerrando. Então Jesus oferece a oportunidade de você tomar da água da vida. Jesus dá a oportunidade de você participar do melhor do céu nessa terra. De ter uma vida de equilíbrio. A gente não é perfeito, a gente não é santo. A palavra de Deus fala que daquele disser que não tem pecado, que já é um pecador. Mas nós temos um Jesus que nos purifica todos os dias através do seu sangue quando nós queremos ser transformados. Né? Então eu ia falar aqui da tartaruga, mas o tempo não dá. Então vai ficar a propósito domingo, eu vou continuar com a mesma leitura. Só quero deixar para os irmãos aqui, né, algumas partes, se você hoje quer aceitar Jesus e reconciliar com Deus, em relação ao seu coração. Então aqui na frente vai ter ilustração, depois que eu falar desses animais, já com a luz do Espírito Santo quando as pessoas querem Deus. Tá vendo? Aquele lá está mostrando um coração todo contaminado. Aqui já está entrando o poder do Espírito Santo. E através desse entrar do poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus, do sangue de Cristo, todos esses conceitos de pecado saem de dentro do coração do homem. Quem vai passar a habitar em vez de Lucifer aqui no centro, que nem está na outra ilustração, vai ser o anjo de Deus, né, que representa o Espírito, vai ser o Espírito Santo, uma batalha do anjo, né, vai entrar o poder do Espírito Santo para a transformação desse coração e sair todas essas mazelas. Amém? Buscar o Senhor e a sua força, buscar a sua força, a sua face continuamente. Como é que eu faço, pastor? Para o meu coração ser limpo? Buscar a Deus, né? Para que Ele, através de Jesus, transforme o meu coração. Está lá em 1 Coríntios 16, 11. Né? O Deus, tu és o meu Deus, de madrugada e te buscarei.
A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, e em uma terra seca e cansada, não há água, né? Pede e dá-se-vos-á, busquei e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Salmo 61 e Mateus 7:7. Né, irmãos? Então aqui, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, né? Então, qual é a solução para que eu possa me libertar desses sentimentos? É buscar Deus, né? Então, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Qual o desejo do seu coração hoje? Salmos 37:4. Deleita-se no Senhor, e Ele fará o desejo do teu coração. E o seu coração é buscar Deus, é dizer, Senhor, eu tenho uns erros, me ajuda aqui. Ele vai enviar o sangue do Cordeiro e vai te limpar. Amém, irmãos? Então, todo dia nós buscamos uma transformação, né? Invoque a Deus, busca ao Senhor. Ele quer que nós buscamos a Ele. Ele está nos esperando todo o tempo. Então nós precisamos hoje entregar o nosso coração. Amém? Entregue seu coração a Deus. Eu estou levando essa mensagem porque é um estudo que o Espírito Santo me incomodou, porque não vai alcançar só a igreja, né? Claro que nem todos da igreja estão assistindo esse live, mas vai muitas pessoas, né? Esse live, irmã, alcançou mais de 30 mil pessoas já, né, na nossa igreja, através da nossa igreja. Eu fiz as contas essa semana, né? Cada vez está alcançando mais vidas, né? Compartilhação, ali o assistido da live, né? Não está sendo assim uma grande quantidade de pessoas, mas o acompanhamento depois, né, tem uma abrangente muito grande de pessoas acompanhando em vários lugares do Brasil, até fora do Brasil. Essa mensagem está chegando com muita humildade e simplicidade, mas eu estou aqui fazendo o ídolo do Senhor juntamente com os irmãos. Amém? Então, vamos fazer uma oração para que você abra o seu coração para Deus, né? Buscar o Senhor e a sua força, buscar a sua face continuamente. Amém? Lá em 1 Coríntios 16:11. Pai querido, Deus, poder, Deus e glória, diante do Senhor apresenta a vossa igreja. Que o Senhor venha trazer sobre nós o teu poder. Nós te buscamos pelas nossas mazelas, que assim sentimos que precisamos ser transformados. Que a igreja nesse século, nesta década, ser amada, venha se transformar. Uma igreja do sal da terra, luz desse mundo. Uma igreja como luz para o Evangelho. Pai querido, que seja pregada a palavra do Senhor através da Assembleia de Deus, obviamente, pentecostal, daqueles que estão buscando a transformação. E nesta noite, busca do Espírito Santo de Deus, que possamos buscar a tua face, buscar a tua presença, assim como a palavra nos manda, e que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora. E assim o nosso coração seja templo do Espírito Santo. Alcança as famílias, os lares, teus filhos que vão estar nos trabalhos, nas atividades, aqueles que estão enfermos, que sejam libertos dessa enfermidade. Nos livra dessa pandemia, derrama de um milagre nesta nação, Senhor. E assim possamos viver a paz do Senhor, a união, a confraternização entre os irmãos. Te agradeço por essa oportunidade. Abençoa teus filhos nessa semana, dando saúde e paz. Abençoa os cultos da igreja, das igrejas por este mundo afora. Toma os pastores verdadeiramente que são servos do Senhor, que estão fazendo a obra do Senhor com carinho, os obreiros, os membros, os missionários, os presbíteros, evangelistas, os membros, Pai querido, que estão buscando fazer a Tua vontade. E aqueles que estão nas trevas, que nesta noite, que quer aceitar Jesus como único supremo e Salvador, você que está aí do outro lado, que quer reconciliar com o Senhor, que Deus possa limpar seu coração. Levanta a sua mão aí, bota sobre o seu coração e apresenta a sua alma a Deus e se rende a Ele, porque Jesus é o pão da vida. Deus de poder, Deus de glória, alcança esta alma agora, onde ela estiver, reconciliando com o Senhor, para que o Senhor venha reescrever seu nome no livro da vida. Eu te peço, Pai, perdoa seus pecados, suas falhas. Toma nas tuas mãos estas almas. Se assim algum nesta noite estiveram colocando seus prazeres, Pai, Deus de poder, que sejam os prazeres, Deus, poder do coração do Senhor sobre a sua vida. Não os prazeres do mundo no seu coração, mas que o Senhor venha transformar, Senhor amado, este coração e venha reconciliar com o Senhor nesta noite. Reescreve o nome dele no livro da vida. E aquele que não aceitou Jesus ainda, que nesta hora está com desejo, bota a mão em seu coração aí, para que você aceite Jesus, que ele venha limpar todas as impurezas do seu coração e se tornar um coração de uma criança, como disse Jesus. E assim você vai conquistar a sua salvação, da sua família, e você venha reinar no poder do Espírito Santo aqui na terra
e no céu. Pai querido, perdoa os pecados desta pessoa ou dessas pessoas que nesta noite estão levantando as suas mãos através do poder do sangue de Cristo na cruz do Calvário, estão sendo resgatados pelo poder do Espírito Santo agora, e assim perdoa seus pecados e escreve o nome deles no livro da vida para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu não posso prolongar porque é um estudo, né? E uma mensagem que Deus colocou em meu coração a respeito do coração do homem, templo de Deus ou oficina de Satanás. Então, nós vamos deixar bem claro isso, que esse estudo vai ser hoje, domingo, e se não der tempo, provavelmente não, termina no outro domingo, porque eu não sei se a nossa igreja agora em setembro vai voltar. Amém? Nos domingos. Mas estamos na live aqui, na sexta-feira, nos domingos, e na igreja estamos nas quarta-feiras, às 19h30 à noite, quem quiser participar. Amém? Aí, no Face da igreja tem a obra social, tem, né, à disposição, quem quiser ajudar a igreja com quantia, tem o nome da conta da igreja, né, para ajudar na obra social, na obra evangelística, né, tem o dia de culto, né, o dia de culto que está aberto está lá na terça-feira à tarde e nas quartas, né, no ciclo de oração, e nas quartas 19h30, e vamos passando as informações conforme Deus vai nos dando aqui, e vamos estar orando. O pastor precisa de oração para que possa Deus dar força ao pastor para continuar com esse grande projeto de Deus na minha e na sua vida. Amém? Te agradeço a cada um. Que Deus abençoe irmão Carme, irmão João Louro, né, irmão Bruno, irmão Fábio, irmã Joelma e todos os irmãos que estão participando desta live nesta noite abençoada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Espero que você tenha entendido que o pastor foi usado por Deus para falar, né, porque não é só para a igreja, é para todo o universo. Essa mensagem está sendo pregada para todo o globo terrestre, porque a internet ela alcança milhões de pessoas em vários lugares, né? E a igreja ouve o que Deus quer falar e nós precisamos ouvir o que Deus quer dizer, não o que nós queremos ouvir, né? Então Deus está trabalhando no seu coração hoje. Eu profetizo na tua vida as bênçãos do céu. Profetizo a saúde, a paz, que o teu coração seja o coração conforme a vontade de Deus e o meu coração também. Todo dia nós precisamos de transformação. Amém? Essa mensagem também, ela chega a mim, ela chega ao trono, ao altar da igreja de Deus, que são os ministros do Evangelho, que é o pastor e outros que precisam como obreiro do Senhor. Se somos humildes, nós temos que dizer que precisamos dessa mensagem. Amém? Porque nós precisamos de transformação todos os dias e a espada ela corta tanto para o rebanho como para o altar. Amém? Pai querido, toma o nome da tua igreja em paz, pelo poder do sangue de Cristo, Senhor amado. Abençoa teus filhos. Toma essa semana que seja chamada de bênção. Dá força e poder. Abençoa as crianças, os jovens, que seja retornar todas as atividades neste mundo. E assim abençoa teus filhos nas suas obrigações, nos seus afazeres, nos seus compromissos. E assim, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Toma a igreja em paz, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu profetizo na tua vida as bênçãos do céu. Que Deus traga sobre ti o milagre, a cura, a libertação, que você venha dar testemunho de vitória, em nome de Jesus. Amém? Quero dar a bênção apostólica para encerrar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Obrigado pelo acompanhamento aí com o pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. O negócio aqui é muito sair.